O que fazer no meio do caminho? Thalita Pereira traz uma ministração poderosa sobre como encararmos o meio do caminho em nossas vidas e obter vitória. Ouça até o final. Deus te abençoe. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão. Fala comigo, do meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Fala comigo, parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio, fala comigo, meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. Fala comigo, sinal. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, e as pedras estão lá até hoje. Hoje eu quero falar para mim e para você o que nós precisamos, o que nós devemos fazer quando nós estivermos no meio. No meio. No meio do caminho, no meio dos sonhos, no meio do destino, no meio do propósito, no meio da caminhada. O que fazer quando estivermos no meio? Aqui nesse texto de Josué fala que o povo de Israel estava no meio. Eles não estavam nem na alegria da saída do Egito, nem estavam na alegria da entrada na terra prometida. Eles estavam no meio. Eles estavam no meio da história. Eles nem estavam com aquela euforia. Uau! Fomos livres. Não somos mais prisioneiros no Egito. Nem estavam na alegria. Uau! Conquistamos. Eles estavam no meio. Eles estavam naquele lugar onde só era necessário ter o quê? Fé para acreditar na promessa e continuar caminhando. Continuar caminhando. Tem momentos na nossa vida que a gente nem está na alegria, no gás do começo, nem está no fim da conquista. A gente vai estar no meio. No meio dos nossos sonhos. No meio das nossas vitórias. No meio do caminho. E sabe, o meio é um lugar muito perigoso. O meio é um lugar muito difícil. E eu creio que Deus nos dá o meio para administrarmos. Porque tudo que a gente tem na nossa vida, os nossos sonhos, o nosso destino, o nosso propósito, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa liderança, nada é nosso. Tudo é de Deus, mas entenda, Ele coloca nas nossas mãos para administrar. Não é porque não é da gente que a gente não vai administrar, a gente vai administrar. Mas eu acredito que uma das coisas mais importantes para administrarmos é o meio. É o meio do caminho. É o meio onde a gente não enxerga nada, é o meio onde o desânimo vai chegar, é o meio. E nós precisamos confiar e não desistir no meio. Como você tem administrado o meio na sua vida? Como você tem administrado um momento que talvez para você seja difícil? Não. Muitas pessoas hoje estão feridas, estão magoadas. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas. Por quê? Porque a falta da administração do meio de outras pessoas fez com que elas ficassem desse jeito. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho. No meio do caminho elas viraram a cabeça. No meio elas começaram a pensar diferente. E nós precisamos ter muito cuidado com o meio. Então hoje eu quero falar para você o que você deve fazer quando você estiver no meio. Em primeiro lugar, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. Fala comigo, atitudes. O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? No meio do seu sonho, no meio da sua vitória, no meio da sua conquista, no meio do seu ministério, no meio da sua trajetória. Josué 3,15 diz assim: quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Dan.
Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam uma arca ficaram parados no seco. No meio, fala comigo, no meio do Rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Eu não sei você, mas eu já me acostumei com aquela torneira automática que você põe a água debaixo e lava. Geralmente nos shoppings, nos aeroportos, é sempre assim. E eu, como estou sempre no aeroporto, eu estou sempre lavando minha mão ali. Você bota a mão, lavou. E vez ou outra, sem querer, eu me pego botando a mão e esperando a água descer. Mas a torneira não é da automática. Eu tenho que puxar para abrir. Às vezes a gente está assim, não é, na vida, gente? A gente está sempre colocando a mão e esperando a água descer. A gente está sempre esperando o automático. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas. Eles já tinham se acostumado com receber pão do céu, maná do céu, comida do céu. Tudo vinha na mão deles. Mas houve um momento que Deus estava querendo ensinar para eles que eles precisavam fazer alguma coisa. E esse momento foi o momento do meio. Foi quando eles precisaram pisar na água para que ela se abrisse. Não foi Deus que abriu do nada a água. Não foi Deus que abriu do nada o mar. Não foi. A Bíblia diz que só se abriu quando eles pisaram, quando eles fizeram alguma coisa. E nós precisamos entender, quando nós estivermos no meio, a gente precisa administrar muito bem quais serão as nossas atitudes. O que é que a gente vai fazer quando estiver no meio? A gente vai colocar a mão e esperar a água descer? A gente vai colocar a mão e esperar ficar no automático? A gente vai colocar a mão e esperar que Deus faça um milagre sozinho? Não. Quando nós estivermos no meio, nós precisamos administrar as nossas atitudes. Porque por mais difícil e por mais fé que exigisse, o nego colocar o pé no meio da água e esperar que ela abrisse, minha gente, não era fácil ficar no meio. Você imagina, subiu a água, eles estavam no seco. Mas será que não passou na cabeça deles: qual vai ser a hora que Deus vai fazer essa água descer de volta? E se eu ainda estiver aqui no meio, quando a água descer de volta? Isso com certeza passou na cabeça deles. Mas havia uma instrução dada por Deus que eles deveriam permanecer no meio. Era uma instrução de Deus. E deixa eu te dizer, o meio não é o lugar mais confortável. O meio não é o lugar onde a gente não tem medo. No meio a gente se sente cercado. No meio, às vezes, o desânimo vai nos abater. No meio vai vir medo. No meio, aquela pessoa que a gente investiu tanto vai virar as costas para a gente, vai desistir no meio do caminho e vai nos deixar no meio. No meio do nosso sonho, alguém vai enfiar uma faca nas nossas costas. No meio, a gente vai duvidar. No meio, a gente vai se cansar e a gente vai dizer: nadei, não cheguei no fim da praia. Mas nós precisamos entender que a nossa atitude dentro do meio vai determinar o fim da nossa história. A atitude do povo de Israel no meio daquele mar estava determinando qual seria o destino deles. Se eles iam voltar para o Egito, se eles iam continuar em direção à terra prometida. Nós precisamos entender, precisamos administrar o meio. A gente precisa passar pelo meio. Ninguém quer passar pelo meio, minha gente. O negócio ruim é o tal do meio, é ou não é? É muito ruim. A gente quer a parte dos milagres. A gente quer a parte do maná. A gente diz: Deus, eu não me inscrevi para o meio, eu quero os milagres. Mas Deus está olhando para mim, para você, está dizendo: para chegar no milagre tem que passar pelo meio. Às vezes, a gente não está vivendo o destino profético de Deus para nós, porque a gente está cansado no meio. Porque no meio a gente está vivendo uma vida vazia. Talvez você está no meio da sua vida. Você vem para a igreja todo domingo. Você posta na sua rede social que está no culto. Coloca a hashtag Igreja do Amor. Mas você não vive um relacionamento verdadeiro com Deus. E Jesus já havia nos advertido. Ele disse: se você quiser ficar no meio da multidão, você pode vir no domingo, postar que veio no culto e está tudo legal para você. Agora, se você quiser ter uma vida diferenciada, você vai ter que passar pelo meio. Você vai ter que enfrentar o meio. Não dá para viver essa vida mais ou menos. Você vai ter que enfrentar o meio. E você vai ter que passar pelo meio com integridade.
Porque o meio não é fácil. A gente não vê nada no meio, né? A gente só vê o quê? Água, água por todos os lados. Água, água por todos os lados. A gente consegue enxergar a terra prometida de dentro do meio? Consegue, gente? Me ajuda a pregar. Consegue? Não. A gente não consegue ver nada quando a gente está no meio do caminho. A gente nem sabe se vai chegar do outro lado quando a gente está no meio do caminho. É por isso que quando nós estivermos no meio do caminho, a gente precisa aprender a administrar o meio. Muitas pessoas se perderam na vida. Muita gente não chegou no fim do seu propósito. Por quê? Porque não soube passar pelo meio. Não soube caminhar bem pelo meio. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente perde o milagre preocupado com o método, com o meio. O que é que Deus está fazendo comigo aqui nesse meio? Não estou entendendo o meio. Você não precisa entender o meio. Você precisa entender. Depois do meio tem um milagre. Confia. Qual vai ser sua atitude no meio? No meio. A sua atitude no meio do caminho vai determinar se você vai chegar no fim dele. Nós precisamos administrar muito bem o meio do caminho. Porque o meio do caminho não é ruim, gente. Não é difícil. O meio do caminho só é difícil se a gente passar mais tempo do que deveria lá. Tem muita gente que passa mais tempo do que deveria no meio do caminho. Por quê? Porque ela transforma em estado aquilo que deveria ser só um estágio na vida dela. Ela transforma em acampamento aquilo que era só um lugar de passagem. Ela fica lá o tempo todo no meio, porque ela fica no meio. Por quê? Porque não estou entendendo. Ai, meu Deus, ela olha para tudo, ela não passa pelo meio. Ela fica encarrancada no meio. No meio é apenas um tempo de Deus para você. Se você souber passar pelo tempo certo, você não vai ficar anos e anos da sua vida no meio. Mas você vai precisar passar pelo meio, porque tem lições para você dentro do meio. E lição que a gente não aprende se repete na nossa vida. Deus quer colocar a gente no meio para a gente dar valor ao fim. Se a gente não passa pelo meio, a gente não dá valor ao fim da estrada. O meio é importante, ninguém pode fugir do meio. Ninguém está isento de processo na vida, gente. Todo mundo. Leia, eu desafio você a achar um personagem bíblico que não passou pelo meio. Todo mundo passou pelo meio. Davi, quando foi ungido rei de Israel, tinha quantos anos? 17. Com quantos anos ele foi nomeado rei de Israel? 37. Foram 20 anos de meio, você entende? Mas no meio, ele estava aprendendo. O meio é o pause de Deus, onde ele diz, fica aí, tem muita coisa para você aprender, para poder você sair daí. A gente precisa passar pelo meio. A gente não pode achar porque Deus ungiu, colocou o óleo na nossa cabeça, a gente já está pronto para ser nomeado rei. Graças a Deus que Davi, quando foi ungido na frente de todos os seus irmãos da sua família, quando ele foi honrado, ele poderia muito bem ter dito, ninguém me chamou para festa, né? Ninguém me convidou, pois agora olha só o que Deus está fazendo na minha vida. Ele poderia ter saído dali, postado no Twitter, hashtag futuro rei de Israel. Mas ele não fez isso, graças a Deus. Por quê? Porque ainda tinha 20 anos para ele ser nomeado. Existe uma diferença entre você ser ungido e você ser nomeado. Existe um processo. Você vai ter que passar pelo meio. Não dá para você se isentar do meio. Qual vai ser a sua atitude? No meio. O que você vai fazer? No meio. Quando você estiver no meio, administre bem as suas atitudes. Eu me pergunto se algumas vezes no meio a alegria não fluiu da vida da gente, a fé não brotou no coração da gente, a gente não cresceu. Por quê? Porque a gente achava que estava no meio e que no meio não dava para fazer nada. Mas o meio é importante, o meio é especial. Tem gente que só quer viver o fim. Não, gente, vamos saber aproveitar o meio. O meio é muito importante. Mas a gente é uma geração que não sabe viver a segunda-feira. No domingo tá tudo bem, a gente tá no culto, a gente recebe uma palavra de motivação. Domingo é maravilhoso. Mas nós não podemos viver somente da palavra do domingo. A gente tem que viver da aplicação na segunda, na terça, na quarta. Ei, você não está aqui para vir para a igreja e recarregar a sua bateria. Você não tem tomada na sua casa, não? Você precisa viver uma vida integral. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O meio é importante. O meio é fundamental. Você precisa trazer as atitudes certas para quando você estiver no meio. Você precisa dar os passos certos quando você estiver no meio. Você não pode botar só a mão debaixo da torneira e esperar que a água desça. Você tem que pisar o pé na água. Quando você estiver no meio, você não pode perder a fé. Porque Jesus, Ele não é um mágico de Oz que vai
fazer tudo independente de nós. Ele vai fazer com a gente o milagre. A gente dá os 5 pães e Ele multiplica. A gente toca na veste e Ele cura. Ei! O meio é fundamental. Quais são as atitudes que você vai tomar quando você estiver no meio? Gerencie suas atitudes. Segundo lugar, quando você estiver no meio, administre os seus pensamentos. Fala comigo, pensamentos. Então são atitudes, pensamentos. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio? Porque não adianta só o que a gente vai fazer. É preciso saber o que a gente vai lembrar. A Bíblia diz, então Josué disse, pegue 12 pedras, as empilhem, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se conseguiríamos, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer. E nós chegamos lá. Nós passamos o rio. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Quando você estiver parado. Quando nada na sua vida estiver dando certo. Quando você estiver desesperado, porque no meio a gente costuma ficar assim. O que você vai lembrar? O texto diz assim: lembra do que aconteceu e do que Deus fez. Mas sabe o que foi que aquele povo fez? Se esqueceu. Ele não lembrou mais. Eles pegaram as pedras, mas eles não passaram para a futura geração o que deveriam lembrar. Era uma ordenança, eles tinham que passar adiante. Mas aí, com certeza, no começo, os pais levaram os filhos e diziam: olha essas pedras nós tiramos do rio. E foi aquele momento que o Senhor fez um milagre, nós colocamos o pé e foi algo tão sobrenatural. E aí depois passaram-se os tempos, talvez a história já foi contada de outro jeito. Olha essas pedras, foi quando Deus abriu o caminho para a gente. Mas na verdade nós passamos, né? Fomos nós que tomamos a atitude. Fomos a gente que começou a andar no meio, a história começa a mudar. A gente já começa a entronchar a coisa. A gente já começa a tirar a glória de Deus. A gente já começa a se esquecer como foi. Nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente vai lembrar quando estiver no meio. Porque entre o capítulo 4 de Josué e o capítulo 2 de Juízes, a Bíblia diz que a história sumiu. Depois da geração de Josué, a próxima geração não conhecia o Senhor. Não conhecia, eles já estavam presos em pecado, em falsos deuses. Eles haviam se esquecido de Deus. Por quê? Porque eles se esqueceram de lembrar. Ei, quando você estiver no meio, não se esqueça. Cuidado com a amnésia espiritual, viu? Muito cuidado. Quando nós estivermos no meio, nós precisamos nos lembrar. Quem foi que tirou a gente do Egito? Nós precisamos nos lembrar dos humildes começos. Por que nós estamos ali? Se lembra, para você não contar a história do jeito errado. Você precisa lembrar da promessa. Você precisa lembrar da visão. Você precisa lembrar da história. Você precisa lembrar quem é por você. Quem sempre foi por você. Não se esqueça. Quando você estiver no meio, se lembre. Administre suas atitudes. Administre seus pensamentos. E em último lugar, conte a história. Quando você estiver no meio, conta a história. O que é que você vai dizer? O texto de Josué 3 diz assim: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O que você está falando? Quando você estiver no meio, o que você vai falar? Você vai reclamar? Você vai falar dos problemas? Você vai falar das águas que estão ao seu redor? Ou você vai contar a sua história? Você vai contar o seu testemunho? Você pode estar no meio, você pode ter todos os monumentos da religiosidade, você pode ter todas as pedras que você pegou, você pode vir no culto, você pode adorar, você pode ir numa célula. Mas se você não contar o que Deus fez, não vai adiantar de nada. Quando você estiver no meio, você precisa falar, você precisa administrar os milagres de Deus na sua vida. Deus está fazendo milagres todos os dias na nossa vida. Mas a gente está focado em só um milagre, que é o fim da história. Aí a gente acha que aquele é o único milagre que Deus faz e que Ele ainda não fez. A gente se esquece de ver o milagre que Ele fez hoje de manhã. A gente se esquece de ver o milagre que somos nós. Talvez a mulher que está do seu lado é a mulher que você pediu a Deus, mas hoje você quer o divórcio porque você não soube administrar o milagre. É seu papel administrar o milagre. É seu papel, não é de Deus. O que você vai dizer
No meio. O que você vai contar? No meio. Você vai esperar ter a grande história apoteótica, o grande testemunho para dizer Deus é bom? Ou você vai no meio contar as pequenas coisas que Deus faz na sua vida?